Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Isso mesmo, hoje, nesse dia da toalha aí, dia do orgulho nerd, isso mesmo, para me acompanhar, também aí mais um nerd para a coleção, professor Tony. Olá, sou eu, vitaminado Tony. Gente, hoje eu vou ser o seu moderador. Não esqueça, manda o nome do aluno, manda o nome da escola, manda o nome da cidade de onde você está falando, para que a gente possa acreditar que também a aula possa ser mais ativa, mais interessante, né? Porque só é interessante quando eles participam, né, Jonas? Isso mesmo. É E isso eu, aí. falando nisso, na participação, né, entrar em contato lá nas minhas redes sociais, gostaria de mandar um abraço aí para Juliana, da escola Professora Heloísa Carneiro, aqui do 7º ano. Muito obrigado, que sempre acompanha as aulas aí. Muito obrigado a todos que sempre acompanham, né, Tony? Isso, e temos também a Escola Estadual Professora Terezinha Sartori, de Mauá. Temos também a Escola Estadual José Carlos Pinotti, de Matão, a professora Poliane, com os alunos do 7º A. Temos também a Escola Joaquim Silvério Nogueira, de Bálsamo, com os alunos do 7º A. E, por fim, a Escola Jesuíno de Arruda, de São Carlos, também do 7º A. Hoje é dia do Orgulho Geek e do 7º A também. É isso aí, hoje é dia, então tire sua foto com a toalha, nós tiramos já a nossa, já tiramos, né? já. Vamos postar aí na rede social, então tire sua foto hoje, comemore esse dia do Orgulho Geek aí, que é muito importante para todos nós, né? Pelo menos para mim, né? Ah, pra mim também, eu também gosto. Beleza, então vamos só recapitular a habilidade que nós estamos trabalhando. Então nós estamos lá com Aprender Sempre na habilidade do 6º ano, né? Que é 25A e 25B. E nós estamos falando aí sobre os ângulos, né, como a grandeza associada a figuras geométricas e os ângulos de 90, 180 e 360, usando essa noção, o uso dessas medidas, né? E ontem nós construímos aí um relógio de sol, né? Nós mostramos a ideia, né, de como que é utilizado hoje, né? A ideia da estrutura do relógio, e hoje nós vamos cair na ideia desse ângulo, né, Tony? Então, a aula de ontem foi mais ou menos uma base para vocês entenderem como que eu chegava nesses ângulos, né? Muito bem, aliás, foi uma aula muito bem estruturada, né? A gente começou andando de skate, a gente fez relógio, a gente fez transferidor caseiro, foi incrível, né? Isso e hoje mesmo. promete também. É isso mesmo, hoje nós vamos olhar aí a questão do ângulo, né? Então, pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, só para relembrar o que nós olhamos ontem, né? Então, eu tenho o relógio. Ele não é mais construído em 24 horas, né, como era o relógio de sol. Ele é dividido em 12, né, para marcar 2 vezes aí o mesmo horário durante o dia, né, marcar 2 vezes a mesma posição. E aí eu tenho então a relação. A cada 30 graus, né, representa 1 hora, no ponteiro, no caso das horas. Se eu olhar o ponteiro menor, que é o dos minutos, né, eu vou ter a cada 5 minutos, né, Tony? Então, a cada 5 minutos eu vou ter ali a relação. Menor da hora, maior do minuto. Desculpa, menor é da hora e o maior é do minuto. Desculpa. Então, o ponteiro maior aí ele vai rotacionar, né? Então, tipo, eu tô aqui, aí ele vem pra cá. Esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, né? Para das horas ou para os dos minutos, né? Então, para das horas é 1 hora, para o dos minutos ele rotacionou 5 minutos. A relação que eu quero que vocês anotem, deixa anotado aí no caderno, ela é importante, que é o seguinte, ó. 1 hora são 30 graus aí, igual a 30 graus. 60 minutos é igual a 360 graus, né? Então, essa relação aí de hora e minuto. Por isso que eu posso chegar, então, 5 minutos é igual a 30 graus. Ah, mas eu quero saber 1 minuto. Quantos graus anda esse ponteiro grande? Ele anda 6 graus aí, essa é a relação. Anota no caderno que nós vamos utilizar muito essa relação hoje, beleza? Legal, bacana, muito bom. Tá bom? Então essa rotação que vocês observam no relógio, eu estou fazendo aí, eu não estou olhando nem o dos segundos, né? Então eu estou olhando aí esse movimento. Então esse movimento que o ângulo ele forma a partir do início dele, não relação um ponteiro com o outro, né? É bom, importante ressaltar isso. Então é o ponteiro, quanto ele rotacionou, quanto ele girou aí nesse movimento aí no caso do relógio. Para tentar observar isso, então aí eu quero entender se vocês conseguem localizar, basicamente aí, se as horas vocês conseguem ver como funciona. Vou começar com uma atividade antes de uma explicação aqui, que é o seguinte, ó. Observe o relógio abaixo e relacione as duas colunas, considerando o ângulo, né, no caso, o ângulo interno, formado pelos ponteiros
a cada figura. Então eu tenho lá a figura 1, tenho lá uma posição, né, ali, ponteiro grande está no 12, o ponteiro menor está ali no 3, eu tenho o relógio 2 e o relógio 3. Aí eu tenho o seguinte, o A, ele fala que é meia hora. A B aí, ele fala que é menos, no caso, que 1/4 de hora. E na C é 1/4 de volta. Desculpa, 1/4 de volta, tá? Então, menos que 1/4 de volta e na C é 1/4 de volta. Aí eu quero essa relação. O A é com qual figura? Com a figura 1, com a figura 2 ou com a figura 3? A B é com qual figura? 1, 2 ou 3? E a C é 1, 2 ou 3. Então, tentem responder aí, beleza? Bacana, perfeito. Tá? Relacionem sempre a letra e ao número aí, no caso da figura, que vocês conseguem identificar, tá bom? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. E voltamos aí com muitas participações, Jonas, aí quase 25.500 pessoas, né? Mais de 25.500 pessoas, e entre elas aí a aluna Maria Luísa, falando que o relógio 1 é C, né? Ela é da escola Dr. Cláudio de Souza, de Lutécia. Temos também a participação do Matheus, que indicou pra gente a sequência das letras, né? B, A e C, né? Ele é da escola Orlande, da diretoria de ensino Leste 4, da cidade de São Paulo, né? Tivemos também a participação da escola estadual Samuel Clabin, Centro-Oeste, sempre presente, os alunos do 7º A. A igual a 2, B igual a 3, C igual a 1. Também a escola Hilda Rocha de Cruzeiro, o aluno Tiago, 1C, 2A, 3B. E também, finalizando aí, os alunos da PEI Souza Leão de Tupã, os alunos do 7º A, B, C e D. Mandaram a sequência, C, A, B. Confere. Boa, isso mesmo. Então essa relação aí, se vocês observarem, né, o que a gente estava até comentando, só teve uma movimentação. No caso aí foi do ponteiro das horas, né? Então eu tenho horas exatas aí nesse caso e aí então eu fiz a movimentação. Olhando, né, essa movimentação, eu não estou olhando necessariamente o ângulo formado, mas eu estou olhando esse movimento das horas, o quanto eu posso afirmar. Pode pôr na telinha para eles, então, a relação? O primeiro, né, Tony, é 1/4 de volta. Mas por que 1/4? Porque se eu pegar o relógio e dividir em 4 partes, né, eu vou ter aqui essa rotação de 1/4 de volta. Isso. Beleza? Um quadrante, né? Isso, um quadrante, um quarto aí, né? Por isso que eu tenho 1/4 de volta, que é a minha, no caso aqui, a minha afirmação C. Na figura 2, então de novo aqui, ó, se eu... Opa, deixa eu até apagar tudo aqui. Então eu vou ter só isso daqui, ó. Isso daqui é a meia volta, né? Então é a alternativa, no caso, a afirmação A. E por último,
entrar na ideia do quadrante, que é o que está na afirmação. Se eu olhar o quadrante aqui, Tony, ó, ele é menos que 1/4. Então, ele está aqui, ó, menos, né? Ó, se eu olhar aqui, ele é menor que 1/4. Então, por isso que a figura 3, né, o relógio 3 aí, ele representa a B, que é esse menos de 1/4 de volta. Show! Ok? Perfeito. Então, olhando, né, essa relação, eu tenho algumas características observando essa rotação. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Então, a volta inteira, a volta completa, uma rotação completa exata, nós chamamos de 360 graus, que é o ângulo completo, como nós comentamos. Então, o que é esse 1/4 de volta? É como se eu pegasse tudo e dividisse por 4. Então, eu peguei aqui, né, Tony, tanto a volta inteira e dividi em 4, ó. Então, eu peguei aqui, ó, dividi em 4. Quem eu dividi? Eu dividi a volta inteira em 4 e eu dividi o 360 em 4. Então, fica 1/4 de volta. E aí, só para afirmar o ângulo, né? Só para vocês entenderem, então 1/4 de volta seria esse ângulo de 90 graus. Top. Beleza? Gostei muito. Legal. Então, vocês têm que relacionar sempre essa ideia, né, que nós observamos aí nessa rotação, ok? O que eu quero... Deixa eu até colocar... Pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, só para simbolizar vocês enxergarem, então, esse daí é 1/4 de volta, né? É o ângulo que eu tenho, que foi o primeiro que vocês observaram. E os ponteiros formam bem, né? Aquela Isso. quina da porta, da janela, igualzinho, Isso, né? 90 graus 90 graus. exatamente, né? Então, o relógio aí, ele forma essa composição do ângulo exato aí de 90 graus. Beleza? Show! Então, observando, né, olhando essa volta aí, ó, vou até colocar aqui, então eu fiz 90 graus. Eu posso fazer isso para outros, né, para outros ângulos, e é o que eu vou demonstrar aqui agora. Então, 360, por que meia volta, né? Metade é meio, né? Então, eu estou dividindo ali por 2. Então, eu vou pegar, vou dividir ao meio. Então, de novo, aqui, ó, peguei a volta inteira, dividi em duas partes, né, Tony? Ó, tanto 360, dividi em duas partes. Então, eu tenho meia volta. No caso aí, representa 180 graus. Então, só para simbolizar, eu tenho ponteiro, e aí eu represento ali a meia volta. Mas eu fiz o quê, ó? Metade, né? Seria ali, no caso, no ponto do 6, né? Que representa ali o horário 6 horas ou 18 horas, dependendo que a gente está qual acostumado parte a ver do na dia. horizontal, né? Isso Esse mesmo. ângulo, ele está na vertical, mas é um ângulo raso da mesma forma. Isso mesmo, é um ângulo raso, ele está aí só na vertical. Então eu posso observar 90, 180, mas eu também posso ver um ângulo ou maior ou menor que isso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu posso dividir, por exemplo, em 12 partes, que é o meu relógio. O meu relógio não tem 12, digamos, espaços assim, 12 partes, né? Sim. Então eu dividi ele em 12 partes iguais. Então eu peguei essa volta aí, dividi em 12 e o 360 dividi em 12. Então, 1/12 de volta é igual a 30 graus, que é o que eu falei para vocês. Então, cada uma hora, né, do ponteiro menor, desculpa, eu falo que é 30 graus. Então, só para simbolizar, eu tenho aqui 30 graus e aí ele faz até esse ponteiro 1. E aí ele vai andando de 30 em 30 graus e assim por diante. Show de bola. Beleza? Então, o que eu quero que vocês observem nessa relação aí? Primeiro, toda a relação a cada 30 graus, aí você consegue identificar a hora, né, desse ponteiro menor. Tomem cuidado para não relacionar com um ponteiro grande, né? Eu não estou vendo... Nesse caso aí forma um ângulo, né, de 30 graus, mas não necessariamente eu estou vendo o quanto ele está rotacionando ao todo, beleza? Por quê? Porque em alguns casos, se você olhar o ângulo formado entre o ponteiro grande e o menor, não necessariamente forma o ângulo que está descrito. Não faz. Então tem que tomar muito esse cuidado. Beleza? Vamos tentar uma atividade. Nessa atividade aí eu vou pedir então para vocês fazerem essas divisões. Que nem eu fiz aí na anterior e para a gente conseguir localizar. Pode pôr na telinha. Tá lá na página 79 do Aprender Sempre. Que é o seguinte, ó. Rafael e 5 amigos estão caminhando por uma pista circular. Então a pista ali é circular. Todos partiram do ponto A. Então estavam lá no ponto exato e deram a volta. E estão andando em sentido anti-horário. Então, só para voltar aqui, ó.
Sentido anti-horário é o pra cá, né, Tony? Exato. Só para simbolizar. O sentido horário é o que o relógio gira, o anti-horário para vocês aí, vocês identificam para a esquerda, né? Isso, direito horário, esquerda anti-horário. Isso mesmo. Então, o sentido anti-horário é esse lado esquerdo, beleza? Então, voltando aí. Beto foi o que caminhou mais, pois deu uma volta completa na pista. Então, eu já posso dizer quanto, né, qual o ângulo que ele fez ali uma volta completa. Imagine o deslocamento de cada um visto de cima, indicado por um ângulo aí qualquer. Escreva a medida em graus da abertura, no caso, de cada giro dado. A primeira aí, então vamos começar pelo Beto, né? A ideia aí do amigo A. Então esse amigo A, que é o Beto, tinha que ser B, né? Mas tudo bem, esse amigo A, que é o Beto, ele deu uma volta completa. Qual que é o ângulo? Quantos graus? E aí depois eu vou até falar uma coisa com vocês e a gente vai comentar muito sobre isso. E um amigo B, ele deu meia volta, né? Então 1/2 de volta ali. E o amigo C, ele deu 1/4 de volta. Qual que é o ângulo? Então, 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Estamos aí, né? Já começando com as alunas Flávia e Maria Eduarda, do 7º C, da PEI Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara do Oeste. Diz que A é 360 graus, B 180 graus e C 90 graus. Tivemos também os alunos do 7º B, da Escola Dinorá Silva dos Santos, em Cananéia. A 360 graus, B 180 e C 90. Com resposta igual, tivemos também os alunos da Escola José Teodoro de Moraes de Aguaí, 360, 180 e 90. Eu acho que está certo, né? É isso Todo mesmo. mundo respondeu a mesma coisa, né? É isso mesmo, né? Essa relação, nós podemos ver que todos os ângulos que estão lá na habilidade, né, como nós estamos trabalhando, todos esses ângulos vão aparecer aí. O 360, o 180 e o 90. Esses 3 ângulos aí são pontos cruciais, né, nessa circunferência. Então, o A, né, no caso o amigo A, o Beto ali, ele deu uma volta completa, 360. E no caso o amigo B, ele no caso deu uma volta aí, no caso de 180 graus. E o amigo C, 1/4 de volta, 90 graus. Então esses 3 ângulos que é muito importante. O que eu quero agora tentar desvendar com vocês? O que não é o ponto crucial. Esses 3 ângulos que não são normais, aí eu vou dar agora ângulos que não são do cotidiano, digamos assim. Então, quando eu faço meia volta, 90 graus, os 360 graus, isso aí eu já apresentei para vocês. E quando eu não divido exatamente por esses valores?
divido aí de uma outra forma, que é o que eu quero descobrir agora com vocês. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Então, agora é diferente, Tony. É o seguinte, eu quero um amigo D e um amigo E. Ele tinha lá os 5 amigos, só que esse amigo D, ele deu 3/4 de volta. E aí? Qual que é o ângulo, né, que ele formou? E o amigo E é 1/4 de volta. 1/8, desculpa. Qual que é esse ângulo? Então agora eu quero descobrir com vocês nessas outras divisões como que funciona, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos aí, olha só, com 32.840 pessoas participando da aula, e entre elas está os alunos da professora Eliane Cris. Estou mandando aí um abraço aí para a PEI de Santa Rita do Oeste. Os alunos do 6º ano em peso assistindo a aula e participando muito. 6º ano, olha que bacana, responderam 270 e 45 graus, né? Tivemos também a participação da PEI Doutor Prudente, de Piracicaba, né? O Eduardo Veiga, 270 graus e 45 graus. Confere. Boa, isso mesmo. Então essa relação aí 270 e 45 é o que vocês vão encontrar para esses ângulos. Só que como fazer isso? Pode pôr na telinha só para a gente tentar resolver isso, que é o seguinte. Então 3/4 de volta, 270 graus como comentaram. E 1/8, 45 graus. Beleza, mas como que eu chego nisso, né, Tony? Eu chego na seguinte ideia. Então, de novo ali com o transferidor para representar. Aí eu vou dividir em 4 partes, não é isso? São 3/4, né? 3/4, então eu vou pegar aqui, ó, 3/4, beleza? Então eu peguei 3/4 dessa circunferência. Só de olhar, Tony, já dá para ver o 270 graus aqui com o transferidor. Show. Bem simples. Só que, e se eu fosse fazer sem o transferidor no papel? Eu faria o seguinte, ó, uma volta completa, 360 graus. Divido em 4 partes, como eu já fiz anteriormente, eu vou achar 90 graus. Show. Só que eu quero 3 vezes esse 90 graus, né? Então eu vou multiplicar 3 vezes 1/4 e 3 vezes o 90. Legal. Então eu tenho 3/4, né, que é a multiplicação ali de 1/4 vezes o 3, e 3 vezes 90, 270. Bacana. É Beleza? interessante lembrar que cada quarto é 90 graus, isso ajuda bastante Isso também, mesmo, né? Então, cada Legal. quarto 90 graus, e aí você pega e acha 270, beleza? Vamos tentar a próxima? Pode pôr na resolução para eles, ó. A resolução da E eu fiz o seguinte, então, eu dividi primeiro ao meio, né? Dividi de novo aqui, ó, em partes, que eu consiga chegar em 8 partes aí, né? Como se fosse uma pizza, né, Tony? Olha, Dividi gostei em disso, 8 hein? partes. E aí eu peguei apenas uma parte dessas 8. Só de olhar aqui, ó, é 45 graus, Tony. Só de olhar aqui com o transferidor, eu consigo localizar.
Mas, e se eu fosse fazer a conta? Vou na mesma ideia. Então, 1 é igual a 360, divido por 8, né, os dois lados, e aí 360 dividido por 8, 45 graus e eu consigo chegar na resolução. Show. Beleza? Muito bom. Nunca mais vou pedir uma fatia de pizza. Agora eu vou pedir você 45 graus de pizza. Você quer 45 graus da pizza. É mais ou menos essa ideia mesmo ali que nós vamos chegar. Vou pedir pro diretor colocar o QR Code na tela. Pode pôr o QR Code, diretor? Isso aí. Avaliem nossa aula, o que vocês acharam ou não, o que vocês gostaram ou não. Se gostaram, fala lá, Jonas, gostei da aula. Não gostei, fala, pô, Tony, não gostei da aula, foi chato e etc. Beleza, Tony? Beleza, vou ter que aceitar, gente. Obrigado, gente, pela participação. Essa aula só é especial porque vocês participam. Isso aí, beleza, rapaziada. Hoje, dia do Orgulho Nerd, né? E vamos lá. Vamos sair voando, né, Tony? Tchau, 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 tchau.